Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elisa, esse é o Nerd Sem Frescura e hoje nós vamos falar sobre um dos personagens que eu mais gosto do cânone de Star Wars. Estamos de volta com aquele quadro Arquivos do Império, em que nós exploramos personagens e curiosidades do universo de Star Wars. Então hoje é dia de falarmos sobre Kanan Jarrus ou Caleb Dume. Bora lá conhecer a história desse personagem. Galera, antes de prosseguir, esteja ciente que esse vídeo tem spoilers de Rebels, da HQ do Kanan, do livro Um Novo Amanhecer e também de The Bad Batch. Prossiga por sua conta e risco. Caleb Dume nasceu 30 anos antes da Batalha de Yavin, o grande marco aí de Star Wars. Assim como a maioria dos Jedi, ele foi para a Ordem muito cedo, então ele não conhecia sua família. Nas vésperas do seu teste Jedi, ele sofreu um pequeno acidente, se machucou e precisou ir à enfermaria. Lá ele descobriu que não era nada demais, machucado ali que ele sofreu, mas ele viu uma Jedi em um tanque de Bacta. E essa Jedi era ninguém mais, ninguém menos do que ela, Depa Billaba, a sua futura mestre, né? Como nós vimos lá no início de The Bad Batch, como nós já tínhamos visto também lá em Clone Wars e mencionado constantemente em Rebels. Ele sente uma conexão muito forte com ela, né? Alguém fala pra ela que não pode mexer no softbox? Olha você ali na câmera, bobona. Linda, linda, linda. No dia seguinte, o Caleb passou nos testes e trocou uma ideia ali com a mestra Jocasta Nu, uma personagem que eu gosto bastante também, sobre como os padawans eram escolhidos pelos Cavaleiros Jedi. Isso desagradou o mestre Windu, mas nós estamos falando do mestre Windu, né, gente? O que agradava o mestre Windu? Mas a mestra Billaba achou isso divertido. Depois de finalizar as lições, o Dume já estava esperando que a Depa Billaba fosse escolhê-lo como padawan, mas antes que pudessem terminar a conversa, eles ouviram um intruso no templo. O Caleb ajudou a mestra a derrotá-lo. Então ela finalmente perguntou a ele se ele gostaria de se tornar o seu padawan. Então, com 13 anos de idade, o Caleb se tornou aprendiz da Billaba e ela o levou para que ele obtivesse seu cristal Kyber e criasse o seu sabre de luz. Como ela era uma general nas guerras clônicas, ele passou a acompanhá-la, viveu intensas batalhas com ela, né? Foi no planeta Cardoa que se encontraram com o novo batalhão da Depa Billaba e assim que eles se familiarizaram com o batalhão e tudo mais, receberam uma missão de reconhecimento para confirmar informações de um relatório que dizia que havia separatistas no planeta. E o Caleb Dume acompanhou a Billaba. Como o Douglas colocou aqui no nosso roteiro, Douglas deu uma grande ajuda nesse roteiro, aliás. Ele era um nubão ainda, né? Durante a caminhada, o Caleb se tornou bem próximo de um clone que ainda não tinha nome. Ele tinha designação CT-1157. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. E eles não sabiam que estavam sendo observados por um droide de reconhecimento usado pelos separatistas, tá? Nisso ele acabou sendo emboscado pelo exército dos droides separatistas e foram obrigados a resistir até que os reforços chegassem. Nisso, o CT-1157 tem um ato bem heróico e recebe o apelido de Stance. Com os avanços da guerra, a Billaba e o Caleb foram enviados para o planeta Kaller. Aqui ocorreu uma diferença entre a HQ e o primeiro episódio de The Bad Batch. Na HQ mostra que o Caleb e os clones eram bem próximos. Quando a Ordem 66 é ativada, está de noite e o Caleb até comenta que estava dividindo um pão embolorado com aqueles caras e do nada eles estavam tentando matá-los. Em Bad Batch, a mestra Billaba e o Caleb foram auxiliados pela Força Clone 99, né, o nosso lote estragado. E a Ordem 66 ocorre logo em seguida. Nas duas versões, a Billaba se sacrifica para que o Caleb consiga se salvar. Como deve ser. E agora, o que aconteceu em Bad Batch é cânone, tá? Foi um retcon. Passou por cima das HQs. O Crosshair percebeu que o Padawan estava vivo, mas para evitar complicações com o recém-instaurado Império, o Caleb
some, muda o seu nome pra Kanan, troca o seu sabre de luz por um blaster. Olha, honestamente, a versão da HQ é muito mais interessante. Desculpa aí, Dave Filoni. É sobre isso, sabe? Se vocês quiserem, vocês podem encontrar a HQ no Kindle, tá? Ela é bem baratinha, você pode usar também o aplicativo do Kindle para Android e iOS, você consegue ler no celular, tá? Em meados de 2015 foi lançado esse livro aqui, intitulado Um Novo Amanhecer. E esse livro, como vocês podem ver pela capa, vai focar bastante no Kanan e na Hera, tá? Ó, só uma coisa, tá, gente? Aqui a gente tem um sabre de luz na capa do livro, mas em nenhum momento Kanan usa um sabre de luz, precisava falar, tá? Nenhum momento mesmo. Então, em meados de 2015, esse livrinho aqui foi lançado pelo autor John Jackson Miller, que também é o autor de Kenobi, um livro lá do Legends que é aclamadíssimo, inclusive, como um complemento para a série animada Rebels. Então, essa narrativa é um prelúdio de Rebels e conta como o Kanan conheceu o amor da sua vida, a Hera. Maravilhosos, é um dos casais mais lindinhos de Star Wars, né? A história se passa 10 anos após a vingança do Sith e 5 anos antes de Rebels. Nós temos a introdução de Kanan, que é um homem que vive de forma evasiva, sobrevivendo de pequenos trabalhos. O grande segredo do Kanan é que ele era um Jedi sobrevivente da Ordem 66, ou pelo menos um Padawan, né? E desde o dia em que o Palpatine executou a ordem, ele tem fugido, porque ele ordenou que os clones assassinassem os Jedi, né? Então ele tem fugido, tentando se esconder, inclusive cortando a sua conexão com a Força. O grande problema acontece quando Kanan acaba se encontrando no meio de uma situação no planeta Gors. E nesse planeta ele tem uma lua também chamada Cinda, então o tempo todo eles se referem a Gors e Cinda. E nesse local tem um material super importante para a construção de Star Destroyers. Nisso tem um Imperial que embarca nesse planeta, o nome dele é Conde Vidian. Ele é descrito como um tipo de ciborgue, o que é bem legal. E ele tem o objetivo de aumentar drasticamente a produção desse material, mesmo que isso coloque em risco a vida do planeta, dos habitantes. O Kanan acaba se envolvendo com um pequeno grupo rebelde, ou pelo menos uma célula rebelde, né? E nisso ele conhece a Hera, tá? Nessa narrativa, nós vemos o Kanan como uma pessoa muito diferente, meio malandrão. E ele tenta agir por conta própria e para o seu único interesse. O momento em que ele resolve se aproximar da Hera é porque ele sente atração física por ela. E aí ele fica a seguindo para todos os cantos, mesmo que ela não tenha. Gente, nesse livro ela não tem nenhum interesse pelo Kanan, assim, amoroso, sabe? E é muito engraçado, é muito engraçado. E além de admirar as habilidades de uma das melhores pilotos da galáxia, que a gente vê o Kanan se juntar a ela e começar a despertar novamente para o seu lado Jedi, que ele havia suprimido e deixado de lado, além de se apaixonar pela causa rebelde. E aí nós entramos em Rebels. Agora, Caleb Dume é conhecido como Kanan Jarrus. Para não ser descoberto e morto pelo Império, ele abandonou os caminhos da Força. Em Star Wars Rebels, nós vamos conhecer a tripulação da Ghost, que inicialmente é composta pelo Kanan, a Hera Syndulla, a Sabine Wren, o Zeb Orrelios e o droid Chopper. E eles vão lutar contra o Império em um planeta chamado Lothal. E é lá que eles vão conhecer o protagonista de Rebels, o Ezra Bridger. Kanan percebe o potencial do Ezra, percebe que ele é uma criança sensitiva à força, então ele decide chamar o Ezra para fazer parte da tripulação da Ghost, da Fantasma, e o treina para ser um futuro Jedi. Só que ele é um mestre meio disfuncional, porque ele não teve o treinamento completo, ele não chegou a ser nem um cavaleiro Jedi, ele era um padawan super novinho quando a Ordem 66 aconteceu, né? E além deles completarem várias missões para a causa rebelde, que se inicia como uma célula, mas que nós vemos a formação da aliança aos poucos, eles têm bastante contato com uma agente chamada Fulcrum, que mais pra frente nós descobrimos que é a maravilhosa Rainha Perfeita Ahsoka Tano. O treinamento dele era incompleto, eles vão em busca de um templo Jedi, e aí ele acaba recebendo uma dica de ninguém mais, ninguém menos que o mestre Yoda, que nesse período tá vivo,
que existe um templo Sith em Malachor. E aí eles vão tentar descobrir o segredo de como destruir o Sith. Encontre Malachor. Malachor? Lá, eles acabam encontrando com Darth Maul. E a gente sabe que ele tinha sobrevivido por conta de Clone Wars, já que Rebels é uma continuação de Clone Wars. Além deles enfrentarem os Inquisidores, que é aquela galera que persegue os sensitivos à força durante o período do Império. Aliás, vocês acham que eu devo fazer um Arquivos do Império dos Inquisidores? Deixa aqui nos comentários. Com a treta toda, o grupo se divide, o Ezra fica um pouco junto com o Darth Maul e acaba sendo traído pelo Maul, é claro, né? Num golpe surpresa, o Maul acaba deixando o Kanan cego, mas mesmo estando cego, ele conseguia enxergar através da força. Ele acaba mergulhando na força e ele continua sendo super habilidoso, apesar de não enxergar. Depois desses eventos, o Ezra parece estar com tendências para o lado negro. Ai, gente, falando em Lothal, olha, tem um Lothcat aqui. Então ele percebe que o Ezra está sendo tocado pelo lado negro, mas ele consegue trazê-lo para o lado da luz. Além dele treinar o Ezra nos caminhos da força, ele também treinou a Sabine, porque a Sabine encontrou o sabre negro, e quem encontra o sabre negro, quem tem o sabre negro, é o líder de Mandalore, como nós vimos em Mandalorian. Então ele a treina para que ela aprenda a manejá-lo, já que essa não é uma arma facilmente manejável. A história de Kanan chega ao fim com um ato heróico, como é esperado de um Jedi. Ele se sacrificou para conter uma grande explosão, assim salvando a sua família e a tripulação da Fantasma. Nesse tenso momento, o Kanan acaba tendo a sua visão restaurada para ver seus amigos pela última vez. Kanan e Hera também eram um casal nesse período, né? E aí nós chegamos a uma grande revelação. Após a sua morte, depois de um tempo, finalmente nós descobrimos que Hera Syndulla acaba dando à luz a seu filho, Jacen Syndulla, que eu quero saber mais do Jacen. Até agora a gente não sabe nada do Jacen. Essa é a história de um Padawan que sobreviveu à Ordem 66, que se tornou um dos líderes da Aliança Rebelde, mesmo que muitas vezes fosse meio a contragosto, que treinou um Padawan no meio do regime imperial, que se sacrificou para salvar os seus amigos e que cravou o seu nome na história de Star Wars. Muito legal a história do Kanan, né? E aí, o que você acha da história desse grande Jedi? Deixa aqui nos comentários. Deixa aí uma sugestão de um personagem, ou um planeta, ou alguma curiosidade de Star Wars para nós trazermos aqui para esse quadro, Arquivos do Império. Também vou pedir novamente para você dar uma fortalecida, deixando um like, se inscrevendo e tudo mais. E também, pessoal, não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, se você quiser, tá? Se você quiser. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!